Crônicas, capítulo 32. Fé e ânimo. O Senhor ordenou a Moisés que recordasse aos filhos de Israel o seu procedimento com eles ao libertá-los do Egito e protegê-los maravilhosamente no deserto. Deveria ele lembrar-lhes a incredulidade e murmurações quando levados a provações e a grande misericórdia e benignidade do Senhor, que nunca os havia abandonado. Isto lhes estimularia a fé e fortaleceria o ânimo. Ao mesmo tempo em que seriam levados a reconhecer seu pecado e fraqueza, reconheceriam também que Deus era sua justiça e força. Igualmente necessário é que o povo de Deus hoje tenha presente como e quando foram provados e onde lhes fracassou a fé, onde pela incredulidade e presunção puseram em perigo a sua causa. A misericórdia de Deus, sua providência mantenedora, seus inolvidáveis livramentos devem ser rememorados passo a passo. Ao recordar o passado, deve o povo de Deus ver que o Senhor está sempre repetindo o seu procedimento. Devem compreender as advertências feitas e cuidar em não repetir os erros. Renunciando a toda confiança própria, devem confiar em que Ele os guardará de desonrar outra vez o seu nome. Em cada vitória que Satanás alcança, almas são postas em perigo. Alguns se tornam objeto de suas tentações para nunca mais reabilitar-se. Andem, pois, cuidadosamente os que cometeram erros, orando a cada passo. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Salmos 17, verso 5. Deus manda aflições a fim de provar quem permanecerá fiel sob a tentação. Ele a todos leva a situações probantes para ver se confiam num poder fora e acima deles. Cada um tem traços de caráter não descobertos ainda, que têm que vir à luz pela aflição. Deus permite que os que confiam em suas próprias forças sejam tentados severamente, a fim de que se compenetrem de sua incapacidade. Quando nos sobrevêm aflições ao vermos perante nós não o aumento de prosperidade, mas a pressão que exige sacrifício da parte de todos, como devemos enfrentar as insinuações de Satanás de que haveremos de passar um tempo muito difícil? Se dermos ouvidos às suas insinuações, surgirá a falta de fé em Deus. Em tal tempo devemos lembrar-nos de que Deus sempre teve cuidado de suas instituições. Devemos olhar a obra que fez, as reformas que operou. Devemos juntar as evidências das bênçãos celestiais, os sinais para o bem, dizendo: Senhor, cremos em Ti, nos Teus servos e na Tua obra. Em Ti confiaremos. A casa publicadora é Tua instrumentalidade, e não fracassaremos nem desanimaremos. Honraste-nos ligando-nos com o Teu centro. Permaneceremos no caminho do Senhor para fazer justiça e juízo. Desempenharemos a nossa parte, sendo fiéis à obra de Deus. Nossa maior necessidade. Se no lugar em que nos achamos nos falta a fé quando se apresentam dificuldades, faltar-nos-ia fé em qualquer lugar. Nossa maior necessidade é de fé em Deus. Ao olharmos para o lado escuro, perdemos nossa segurança no Senhor Deus de Israel. Ao abrir-se o coração a temores e conjecturas, o caminho do progresso é obstruído pela incredulidade. Não pensemos jamais que Deus tenha abandonado sua obra. Tem que haver menos comentário de incredulidade, menos conjecturas de que isto ou aquilo está impedindo o caminho. Avançai com fé. Confiai em que o Senhor preparará o caminho para a sua obra. Então encontrareis descanso em Cristo. Cultivando fé e colocando-vos na devida relação para com Deus e dispondo-vos com fervorosa oração a cumprir vosso dever, o Espírito Santo atuará em vós. Os muitos problemas que agora vos parecem misteriosos, vós mesmos podereis resolver pela contínua confiança em Deus. Não precisais andar em penosa indecisão, pois estáis vivendo sob a guia do Espírito Santo. Podeis andar e trabalhar com confiança. Se quisermos ter mãos limpas e coração puro, precisamos ter menos fé no que somos capazes de fazer e mais no que o Senhor pode fazer por nós.
Não estáis empenhados em vosso próprio trabalho, estáis fazendo a obra de Deus. Precisa-se de mais amor, mais franqueza, menos suspeita, menos pensar mal. Precisamos estar menos dispostos para culpar e acusar. É isso que é tão ofensivo a Deus. O coração precisa ser abrandado e subjugado pelo amor. O estado débil de nosso povo resulta de que seu coração não é reto para com Deus. Afastamento dele, eis a causa da condição opressa de nossas instituições. Não vos acabrunheis, olhando para as aparências e queixando-vos quando vêm dificuldades e apuros, revelais fé doentia, debilitada. Por vossas palavras e obras, mostrai que vossa fé é invencível. O Senhor é rico em recursos, ele possui o mundo. Olhai para ele, que tem luz e poder e eficiência. Ele abençoará todo o que procura comunicar luz e amor. O Senhor deseja que todos compreendam que sua prosperidade se acha oculta com ele em Cristo, que ele depende de sua humildade e mansidão, sua sincera obediência e devoção. Ao aprenderem do grande mestre a lição de morrer para o próprio eu, de não depositar confiança num homem, nem fazer da carne o seu braço, então, invocando-o eles, o Senhor lhes será socorro presente em todo tempo de necessidade. Ele os guiará retamente. Estará à sua mão direita para lhes dar conselho. Dir-lhes-á, este é o caminho, andai nele. Isaías 30, 21. Inspirem os irmãos que ocupam posições de responsabilidade, fé e ânimo nos obreiros. Lançai vossa rede no lado direito do barco, o lado da fé. Enquanto durar a graça, mostrai o que pode ser feito por uma igreja consagrada, viva. Ele nos suprirá as necessidades. Não compreendemos como devêramos o grande conflito que se desenrola entre seres invisíveis, a luta entre anjos leais e desleais. Por todo o homem contendem anjos bons e maus. Não é esse apenas um conflito simulado. Não são batalhas simuladas essas em que nos achamos empenhados. Temos que enfrentar adversários poderosíssimos e compete-nos determinar quem deverá vencer. Acharemos nossa força onde os primeiros discípulos acharam a sua. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Atos 1:14. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, versos 2 e 4. Não há desculpa para apostasia ou desânimo, porque todas as promessas de graça celestial se dirigem aos que têm fome e sede de justiça. A intensidade de desejo representada pela fome e sede é um penhor de que será concedido o suprimento almejado. Tão logo reconheçamos a nossa incapacidade de fazer a obra de Deus e nos submetamos à guia de sua sabedoria, o Senhor poderá operar conosco. Se esvaziarmos do próprio eu a alma, ele nos suprirá todas as necessidades. Ponde o vosso espírito e vontade onde o Espírito Santo os possa alcançar, pois ele não operará através do espírito e da consciência de outro homem para alcançar a vossa consciência e espírito. Com fervorosas orações pedindo sabedoria, fazei da palavra de Deus o objeto de vosso estudo. Tomai conselho da razão santificada, rendida inteiramente a Deus. Olhai para Jesus com simplicidade e fé. Contemplai-o até que o espírito desmaie pelo excesso de luz. Não oramos a metade do que deveríamos. Não cremos a metade do que deveríamos. Pedi e dar-se-vos-á. Lucas 11, verso 9. Orai, crede, fortalecei-vos uns aos outros. Orai como nunca dantes orastes, para que o Senhor sobre vós ponha a sua mão, a fim de poderdes compreender a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O fato de sermos pedido que suportemos aflições prova que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa muito preciosa que quer desenvolver.
Se não visse em nós coisa alguma pela qual pudesse glorificar seu nome, não gastaria tempo em refinar-nos. Nós não nos damos ao trabalho de podar espinheiros